Olá a todos novamente, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então para a nossa aula de geometria plana, ok? Na última aula a gente tinha visto a relação entre as retas, entre duas ou mais retas, né? E a gente ainda vai ver um complemento desse conteúdo na próxima aula, mas a gente precisa primeiro entender o que é um conceito sobre a relação entre essas retas. Quando eu tenho duas ou mais retas, e elas se cruzam num ponto, quando elas se cruzam, elas formam um outro componente chamado de ângulo, tá? O ângulo seria o quê? Imagina que eu tenho essa reta A e essa reta B. Quando elas se cruzam, eu tenho um ângulo. O ângulo é um grau de abertura entre elas. Bom, vamos ver então com as nossas retas aqui embaixo, olha só. Bom, eu tenho duas retas aqui, ó. Ok? Tenho a minha reta C e tenho a minha reta D. Tá? Vamos colocá-las aqui. Bom, quando as duas retas se cruzam, elas se tocam num ponto, tá? Aqui a gente tem um ponto onde elas se tocam. O grau de abertura que elas formam em qualquer um dos lados que elas têm aqui é chamado de ângulo, tá? Nesse caso, olha só, aqui eu tenho um ângulo que ela formou aqui, tá? Eu tenho um grau de abertura aqui, eu tenho um grau de abertura aqui, tá? Eu tenho um grau de abertura aqui. Então, esse grau de abertura é chamado de ângulo, certo? Bom, o que acontece com o ângulo? Vamos agora partir nossas retas para a gente trabalhar apenas com segmentos de reta, certo? Bom, tem duas semirretas, né? Desculpa, duas semirretas. Bom, então agora eu tenho duas semirretas para eu trabalhar, ok? Bom, quando elas se cruzam, tá, num ponto, elas vão formar o ângulo, ok? Então aqui eu tenho minhas duas retas que eu vou usar como modelo para a gente poder fazer. Então olha só. Bom, se elas se cruzam nesse ponto, considerando essa figura aqui, eu tenho um ângulo formado aqui, ó, é o grau de abertura. E esse grau de abertura eu posso abrir ele o quanto eu quiser. Eu posso puxar ele mais para cá, ó. Eu posso abrir, deixar ele mais aberto, tá? O ângulo vai ser maior. Eu posso abrir mais e deixar ele mais aberto, tá? Eu posso abrir mais ainda, deixar ele aqui, ó, desse jeito. Posso ir abrindo mais e mais, aqui, ó, tá vendo? Eu posso ir até dar uma volta completa, tá? Posso ir até dar uma volta completa. Bom, nesse caso, quando a gente tem essa rotação completa, bom, o ângulo ele não é infinito, tá? Primeiramente, o ângulo não é infinito. Se ele está fechado assim, se as duas retas estão uma em cima da outra, a gente tem um ângulo de 0 grau, ok? À medida que eu vou abrindo esse ângulo vai aumentando, 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 45, 60, aí eu tenho 90 graus, a gente forma um L aqui, eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Eu tenho um ângulo de 180 graus, que é assim, né? Eles estão retos aqui, é um ângulo raso. Eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Aí eu chego aqui a 270. Aí depois continuo indo, continuo indo. E na hora que eu fecho, ele fecha em 360 graus, ok? Quando alguém fala assim para vocês, mas ele pode ser maior, é porque ele deu mais de uma volta, tá? Então, se ele chegar aqui de novo, deu 360 graus. Aí se ele der 420 graus, é 360 mais 60. Aí ele vai andar mais um pouquinho aqui, por exemplo. E vai andando mais e mais e mais e mais. Mas o limite dele, da rotação, é 360 graus. Ele chegou aqui, então ele andou 360 graus, ok? Não tem segredo, é só isso mesmo. Agora, o que acontece é que o conceito não é tão simples. Eu tenho algumas coisas relacionadas com os ângulos que a gente precisa ver, ok? Tem classificações para esses ângulos. Então, vamos ver como é que funciona? Bom, só antes da gente continuar, vamos só ver isso aqui, ó. O ângulo, ele é representado, quando não tem uma medida dele, ele é representado por uma letra do alfabeto grego, tá? Alfa, sigma, beta, gama, teta, lambda, ômega, enfim. Aqui eu coloquei o alfa, tá? É um que normalmente costuma aparecer nos exercícios e tal, é genérico, então a gente colocou isso daí. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, são segmentos de reta, e o ponto O é onde eles se encontram, tá? Também pode aparecer a letra C também, ponto central, ponto de origem, ponto O. Então, a união dos segmentos AO e BO, nesse ponto O, forma um ângulo alfa, tá bom? Isso aqui é um formalismo, tá, gente? É uma maneira mais formal de falar sobre o conteúdo, ok? Mas onde está presente, então, o ângulo, tá? Aqui, olha só, eu fiz vocês desculpem o desenho, mas eu fiz o desenho aqui só para a gente poder ver. Bom, no relógio, quando os ponteiros do relógio começam a andar, eles vão formando ângulos entre eles, tá? Até dar uma volta completa.
Aqui eu coloquei como se fosse a quina de uma sala, por exemplo. Aqui estão as paredes, né? Aí estão as paredes. Elas formam ângulos entre si aqui, ó, tá vendo? Vai formando um ângulo aqui. E aqui é uma tesoura. Eu posso abrir ou fechar a tesoura e vai formando um ângulo com a boca da tesoura aqui, ok? Bom, isso aqui foi só alguns casos que a gente vai ver, mas o ângulo está presente em muitas outras situações do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos ver quais são as relações entre ângulos. Bom, a primeira relação entre ângulos que a gente tem, a primeira classificação de ângulo é o ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? O ângulo nulo tem duas retas e elas estão fechadas, certo? Ela está uma encostada na outra. Nesse caso, acontece com as retas paralelas e com as retas coincidentes, tá? Como seria isso? Bom, aqui eu tenho as duas retas, né? Aqui as minhas duas retas. Se elas forem paralelas, o ângulo de inclinação entre elas é zero, tá? Mesmo que elas não se encontrem, o ângulo entre elas é zero. E se elas estiverem sobrepostas, que é o caso ali, né, das retas coincidentes, se elas estiverem sobrepostas, nesse caso, a gente vai ter um 0 grau também. Elas estão fechadinhas ali, tá? Então aqui no caso, o ângulo também é 0 grau. Se elas estiverem unidas, o ângulo é de 0 grau, ok? Então retas paralelas ou retas coincidentes, uma em cima da outra, ou que uma esteja assim com a outra, pode estar assim também, a gente fala que essas retas são formam um ângulo nulo, ok? Bom, o segundo exemplo, o segundo caso, é um ângulo agudo, tá? O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, porém ele é maior que zero, tá? É um ângulo diferente de zero, mas o limite dele é 90. Então, se eu tenho isso daqui, ó, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho as duas retas, né? E eu inclino um pouquinho aqui. Vamos supor que deu 5 graus. É um ângulo agudo. Aí vai 10, 15, 20, 25, 30, 36, 17, 18, vai indo, vai indo, até chegar lá perto de 80, 89 graus mais ou menos. É um ângulo agudo, ok? Então toda essa faixa aqui, ó, que ele vem daqui até próximo de formar um L, ele é chamado de ângulo agudo, ok? Então a gente tem dois exemplos ali, eu tenho um ângulo de 25 graus no desenho, um ângulo de 68 graus no desenho, esses aqui são formados de ângulos agudos, ok? Bom, agora o próximo caso, esse caso é um caso importante, tá? A gente vai dar uma atenção especial para ele aqui. Bom, isso aqui é um ângulo reto. O que seria um ângulo reto? Ângulo reto é o ângulo exatamente igual a 90 graus, tá? Exatamente igual a 90 graus. Tá? Porque a gente vai trabalhar muita coisa com ele, até mais para frente vamos estudar teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, classificações de triângulos são baseadas nisso também. Tá? Tem fórmulas que a gente trabalha considerando que o ângulo seja de 90 graus. Enfim, vai ter uma infinidade de coisas que vocês vão ver. Qual que é esse ângulo? Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Tá? Ele vai formar um e ele é um dos ângulos que mais aparece no nosso dia a dia. Tá? Se você olhar na sua sala agora, você vai ver que a parede e o chão formam 90 graus. Se você olhar na mesa, você vai ver que o recorte da mesa é retangular, os lados valem 90 graus. Tá? E ele é tão importante que ele tem um símbolo próprio. Quando eu vou definir que o ângulo é de 90 graus, eu uso isso aqui, ó. Aqui está o meu ângulo, eu simbolizo ele por isso aqui, ó. Eu nem preciso colocar um número. Eu coloco simplesmente esse quadrinho. Isso aqui indica que o ângulo é de 90 graus. A gente não vai colocar um arco assim, por exemplo. Eu tenho duas retas aqui, duas retas aqui, e aqui eu faço isso e coloco 90 graus. Dificilmente você vai ver isso. Dificilmente. Nos livros não vão aparecer, em exercício também não, tá? A gente simboliza ele desse jeito na figura, tá? E quando eu quero falar que duas retas formam 90 graus entre si, a gente simplesmente fala assim, por exemplo, eu tenho a minha reta A, ela é perpendicular à reta B, tá? A gente fala que as retas são perpendiculares. Tem até um símbolo próprio para mostrar qual é o ângulo de inclinação entre essas retas, ok? Então, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, a gente fala que, nesse caso, as retas são perpendiculares, ok? A gente vai ver mais adiante no complemento de relação entre retas, aí eu vou explicar para vocês os nomes, tudo e a simbologia que usa também, ok? Mas o ângulo de 90 graus forma um L, pode ser em qualquer posição, tá? Ele pode estar assim, assim, né? Ele pode estar assim também, ó.
Ele pode estar deitado aqui também, tá? Pode estar assim. Contanto que ele forma um L, tá? Pode ser virado ao contrário também, assim, não faz mal, tá? Mas o ângulo que a gente está considerando é o ângulo fechado aqui, ó. Esse ângulo aqui, tá? Então, esses aqui são ângulos de 90 graus, ok? Bom, o próximo caso, o quarto caso, é o ângulo obtuso, tá? O que é um ângulo obtuso? Obtuso vem do grego e significa aberto, tá? Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Ponto. Maior que 90 graus, certo? Bom, aqui embaixo ainda está um ângulo raso também, é um caso particular de ângulo obtuso, tá? Bom, o que seria então? Olha só, se eu tenho um ângulo maior que 90, então aqui seria 90, tudo bem? Seria 90. Se eu aumentar um pouquinho aqui, ó, vamos supor que deu 110 graus, por exemplo. É um ângulo obtuso, é um ângulo aberto, tá? Se eu for aumentando, 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 eu vou tendo um ângulo cada vez mais obtuso, mais obtuso. Quando ele chega aqui, nesse caso, igual está aqui no desenho, ele forma 180 graus. Nesse caso, ele também tem um nome próprio, tá? É chamado de ângulo raso, tá? A partir daí, a gente pode ir aumentando mais os ângulos, tá? Vai aumentando, 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 mas ele continua sendo um ângulo obtuso, ele continua aberto, ok? Porque aqui ele vai formar essa parte de fora, aqui, ó, o ângulo aqui fora. Então, se ele passou de 90 graus, ele é um ângulo aberto, tá? Ele é um ângulo obtuso, ok? Mas o ângulo de 180 graus, ele tem um nome próprio, chamado de ângulo raso, tá? E aqui a gente tem o restante do complemento, eu acabei de falar, né? A gente tem um ângulo obtuso, ok? Bom, aqui está o desenho do 240 graus, de 310 graus, né? Maior de 180. E aqui, gente, olha só um complementozinho aqui. O ângulo, ele depende de como você vai medir ele, correto? Então, um ângulo que ele é agudo, ao mesmo tempo, ele pode ser um ângulo obtuso, ou ele pode ter um complemento obtuso. O que seria esse complemento? Suponhamos o seguinte. Se eu estou com meu ângulo aqui, ó, eu estou com minhas duas retas aqui, certo? Elas formaram esse ângulo. Elas formaram esse ângulo. Bom, esse é apenas um dos ângulos que é formado por esses dois segmentos de reta. Porque atrás do vértice, tá? Atrás do vértice, aqui, ó, a gente tem um outro ângulo, tá? E a soma do ângulo interno com o ângulo externo vai dar sempre 180 graus. Perdão, vai dar sempre 360 graus. Desconsidere que eu falei. A soma do ângulo interno com o ângulo externo vai dar sempre 360 graus. Ok? Bom, esse aqui é um ângulo externo à figura, esse aqui é um ângulo interno à figura, ok? Ângulo externo, ângulo interno. Ângulo externo, ângulo interno. Então, a soma do ângulo externo com o ângulo interno vai dar 360 graus, ok? Bom, a nossa aula foi essa, foi um pouquinho mais curta. Qualquer dúvida, vocês comentem aí embaixo, ok? Então, espero que todos tenham gostado. Um abraço e tchau.